Jesus tem um pedido para você. Ele pede que você haja, que você coloque as suas mãos em serviço, que você se disponibilize, coloque a sua língua para trabalhar para o bem, as suas mãos, os seus braços, tudo aquilo que você tem à disposição dele. De que vale uma vida em que você vive para atender os seus próprios interesses? Uma vida na qual você trabalha, paga suas contas, tem até uma ambição de crescer, uma ambição positiva para melhorar de vida, dar uma vida melhor para sua família, mas tudo gira em torno do seu ciclo, de você e da sua família, uma viagem para você e para sua família, comprar uma casa melhor, um carro melhor, ter alimentos gostosos e saudáveis em casa, proporcionar saúde para as pessoas na sua vida, as pessoas que vivem em torno de você e só você. E a sua vida gira em torno disso. Mas o que Jesus veio como exemplo nos ensinar? Que o maior de todos é aquele que serve. Você precisa colocar sua vida também a serviço do mundo, a serviço dos demais, daqueles que estão até fora da sua casa, das pessoas que estão em sofrimento na rua e que você ignora. Quantas vezes nós somos incapazes de ver o sofrimento nos olhos dos nossos irmãos? Outro dia eu tinha um compromisso e eu acordei atrasada para esse compromisso porque eu havia passado muito mal, então eu fiquei atrasada, precisei tomar banho depois com pressa e saí apressada. E aí coloquei uma das minhas melhores roupas, entrei num carro com ar-condicionado confortável e já indo atrasada para o meu compromisso, quando eu paro num sinal, uma moça claramente debilitada, possivelmente usuária de drogas, com a cabeça enfaixada, atravessou na frente do carro, com o sinal fechado, e ela estava em profundo sofrimento. Era claro o sofrimento dela. Ela atravessou a rua olhando para o céu, chorando, em prantos. Dava para ver que a alma dela estava profundamente ferida. Mas talvez, por ela estar machucada, né, a cabeça enfaixada, provavelmente ela também sentia dor física. E sabe o que eu fiz? Eu fui embora. O sinal abriu para mim e eu fui embora. Eu deixei aquela mulher embora em sofrimento. Eu não fiz nada por ela. Porque eu tinha o meu compromisso, eu estava com a minha melhor roupa. Eu não ia descer do carro para abraçar uma pessoa que estava claramente suja. Talvez não tomava banho há dias ou meses. Eu estava atrasada para o meu compromisso. Se eu fosse parar para ajudá-la, eu ia me atrasar ainda mais. O meu comportamento foi completamente egoísta. E embora na hora que ela passou na minha frente eu tenha feito uma oração por ela, eu poderia ter feito muito mais. Essa mulher foi uma grande mestre para mim. Ela me deu uma grande lição. E eu sou grata pela vida dela e pelo que ela fez por mim. Porque essa mulher me modificou por dentro. Essa mulher abalou as minhas estruturas internas. Curioso que quando eu cheguei ao evento, eu participei de uma dinâmica lá e era justamente sobre isso. Uma dinâmica que mostrava que Jesus, sofrendo na cruz, algumas pessoas passavam por ele naquele momento, quando ele carregava a cruz até ser crucificado, e as pessoas passavam por ele e sentiam uma dor no coração. Mas elas eram incapazes de ir lá acolhê-lo, abraçá-lo, tentar ajudá-lo. Elas foram omissas, assim como eu fui. Então, foi uma grande lição para mim, porque foi no mesmo dia que eu tive contato com isso, né? Passaram um vídeo de um filme com uma cena de Jesus carregando a cruz e as pessoas olhando, sem fazer nada, mas sofrendo, não só aquelas que estavam chicoteando Jesus, não, aquelas que estavam vendo com pena, com dor no coração, mas que não foram capazes de fazer nada. Eu fui exatamente essa pessoa. Jesus nos disse que quando nós ajudarmos aqueles que são pequenos, os desprezados, é a Ele que estamos ajudando. E a gente se esquece disso. A gente quer viver uma fé muito bonita, que a gente se prepara, põe uma roupa bonitinha, dá banho nos filhos e leva para a igreja. E lá a gente se ajoelha, levanta ou faz o cântico de louvor, fecha os olhos, ora, levanta as mãos.
Mas e essas mãos? O que você faz com elas no dia a dia? Você abraça um irmão que está sujo na rua, precisando de amparo? Talvez aquela mulher que passou por mim só precisasse de um abraço. Ou talvez ela precisasse que eu comprasse um remédio, já que ela estava com a cabeça machucada. Talvez ela precisasse de um remédio para tirar dor. Talvez ela estava sentindo dor física. No caso dela, era evidente que tinha uma dor emocional também. Mas talvez uma dor física eu conseguiria aliviar. Talvez eu conseguiria melhorar um pouquinho a situação dela naquele momento. Mas eu fui embora. E quantas vezes você também foi embora? Quantas vezes você passou por alguém em sofrimento e você desprezou? E quando nós é que estamos em sofrimento, nós queremos que o mundo nos dê atenção, queremos que o mundo pare para ajudar a resolver nossos problemas. Nós falamos, Deus, você esqueceu de mim. Deus, manda alguém para me ajudar. Nós queremos que tudo ao redor se arranje para a nossa vida melhorar. Que milagrosamente o chefe acorde de bom humor e melhore o seu salário. Que milagrosamente o seu marido, a sua esposa, se acorde uma pessoa melhor. Os seus filhos não te deem trabalho naquele dia. Mas e o que você faz com as suas mãos? Será que você realmente tem sido o exemplo que Jesus veio nos pedir? E quando eu falo você, eu estou falando para mim também. Eu estou falando aqui para uma câmera e eu estou me vendo nela. É isso que eu estou ensinando para mim também. Será que eu coloco as minhas mãos em ação? Fazendo o que Jesus nos ensinou? Acolher aqueles que são desprezados. Acolher aqueles que sofrem. Às vezes você não se depara com uma pessoa numa situação tão extrema quanto aquela que eu vivenciei, mas você vê no seu convívio pessoas que estão sofrendo, familiares, amigos, que estão sofrendo. Eu não estou dizendo que você tem que salvar essas pessoas, abrir mão de tudo que você tem e dedicar para essa pessoa. Não é isso. Você precisa amar o próximo como você ama você mesmo. A gente sempre fala disso aqui. Então ame o próximo como você se ama. Para você amar o próximo muito, você precisa aprender a se amar muito, a se cuidar muito. Mas isso não te impede de se colocar em serviço, de se colocar em agir. Às vezes é um parente seu que precisa só ser ouvido. Não é ficar ajudando pessoas viciadas, pessoas que têm vício em pedir dinheiro emprestado, vício em compulsões, pessoas que são viciadas emocionalmente. Você precisa saber, inclusive, colocar limites nessas pessoas. Isso é educá-las. Mas será que isso você está fazendo? Porque às vezes é muito mais fácil aquele parente seu que sempre te pede dinheiro, você lá emprestar, em vez de você ouvi-lo, você repreendê-lo, você falar, olha, você consegue ser melhor que isso, você merece mais do que isso, você não precisa ser dependente financeiramente. Você vai causar um certo confronto, né? Mas você vai educá-lo, aí você coloca uma postura de quem tem coragem de agir e de fazer pelo outro. Será que você dá tudo que os seus filhos te pedem? Não é mais fácil você ensinar limites a ele? Não, não é mais fácil. É mais difícil mesmo. Mas é isso que vai edificá-los. É isso que vai torná-los pessoas adultas e sensatas. E não serem adultos com crianças interiores feridas e mimadas. Será que você tem sido corajoso o suficiente para colocar suas mãos em ação? Dar um conselho para alguém? Abraçar uma pessoa que precisa de abraço? Socorrer um animalzinho em sofrimento? Socorrer uma ONG que cuida de crianças em sofrimento? Idosos? Ah, não tem dinheiro. Será que você não tem R$1? Será que você tem um celular na sua mão com a internet funcionando e não tem R$1? Tudo bem se você não tem. Tudo bem, porque algumas pessoas não têm. Eu sei o que é dificuldade financeira. Também já vivenciei isso. Mas se você não tem dinheiro, esse não é o único recurso que Deus colocou na sua mão. A sua boca fala? Os seus olhos enxergam? Você ouve? Você é capaz de dar um abraço em alguém? Então pronto, você tem recurso para ajudar. Você pode gastar 1 hora da sua semana num serviço voluntário que ajuda pessoas, que ajuda instituições, que ajuda a montar cestas de caridade. Você não precisa levar o alimento, mas você é mão de obra, ajuda a fazer a cesta, ajuda a fazer a sopa que vai ser servida para pessoas carentes, ajuda a divulgar uma boa causa.
Isso é se colocar em ação. O mundo precisa de menos pessoas que só olham para si mesmo. As pessoas são ensinadas a trabalhar, crescer, se desenvolver, tudo girando em torno de si mesmos. E aí elas querem ganhar só um pouquinho, e tá tudo bem se elas ganharem só um pouquinho, mas para pagar as contas delas. Elas não querem transbordar para elas poderem ajudar mais pessoas. Elas não querem estudar para elas terem mais conhecimento e ajudarem mais pessoas. Elas querem tudo para elas. Ah, não, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Já tá bom para mim. Tá bom para você. E pro mundo? Tô cansada demais para ajudar alguém, será? E se Jesus dissesse, Jesus que foi o maior trabalhador que a gente teve aqui na Terra, dissesse que ele estava cansado demais para ajudar a humanidade? Ah, não, hoje eu vou ficar aqui de boinha. Vou descansar, vou deitar numa redezinha aqui. Ah, não, esse negócio de evangelizar, ensinar as pessoas, dar exemplo, isso é muito cansativo, as pessoas estão me criticando, melhor parar com isso. Imagina se Jesus tivesse essa postura que é muito comum que nós tenhamos. Imagina se ele fosse como nós somos. O que seria da humanidade? Ele que foi o nosso maior exemplo, se ele tivesse sido preguiçoso, como muitas vezes nós somos. Omissos, como eu fui aquele dia. Totalmente omisso e egoísta. Pensei somente em mim, na minha roupa. Não queria me levantar e encontrar uma pessoa que estava suja. Talvez ter que abraçá-la, ter que escutá-la. Perder o meu tempo, eu já estava atrasada. E se Jesus tivesse agido como eu naquele dia? E se Jesus sempre tivesse sido dessa forma? Todos os dias nós estamos melhorando. E eu não carrego essa lição que aquela mulher me deu com culpa. Aquela mulher que atravessou a rua na minha frente em sofrimento e eu não fui capaz de ajudá-la. Eu tinha como ajudá-la e eu não ajudei. Essa mulher foi uma grande lição na minha vida. E eu não vou carregar culpa por não ter ajudado. Eu vou carregar aprendizado. Eu me comprometi que a partir de hoje eu vou ser mais atenciosa. Talvez eu não possa salvar aquela pessoa e muito provavelmente não vou poder. Talvez eu não possa fazer tudo que ela precisa. Mas se eu puder comprar um remedinho para a dor de cabeça que ela está sentindo, eu já tornei o dia daquela pessoa melhor. Se eu puder olhar nos olhos dela e perguntar se ela precisa de alguma coisa e ela se sentir vista, ela sentir que ela existe, ela sentir que ela é importante, eu já melhorei o dia dela. Quantas vezes que tem uma pessoa na rua pedindo dinheiro e você vira a cara? Eu fazia isso, alguns anos atrás. E eu passei nem sempre eu vou dar dinheiro, nem sempre eu vou comprar a bala desse rapaz que está aqui me oferecendo. Mas eu vou olhar para ela e vou dizer, muito obrigado, hoje eu não quero, hoje eu não posso te ajudar, hoje não dá para te ajudar. Mas fique com Deus. Que Deus te abençoe. Eu mudei essa postura e várias das pessoas na rua, quando eu passo por elas e faço isso, elas me agradecem. Ela fala, muito obrigada por ter me dado atenção, e ela me dá um sorriso. Olha que incrível. Às vezes a pessoa só precisa ser bem tratada. E você é incapaz de fazer isso. Como eu já fui várias vezes. Então mude a sua postura. Que você aprenda a olhar para os seus irmãos assim como Jesus olhou para nós. Porque nós somos pequenos. Pequenos demais. E precisamos do olhar de Jesus. Imagina se ele nos desprezasse. Se ele agisse exatamente como nós agimos. Imagina se Deus desprezasse as suas orações assim como você despreza os seus irmãos aí na rua com sofrimento. Duro, não é? Esse vídeo tinha a intenção de ser mais provocativo mesmo, mas eu espero que a partir dele você se lembre em situações dessa, quando você passar por isso, que você pode ajudar. Você não precisa ter R$1 milhão na sua conta. Você não precisa ter muito tempo sobrando. Mas é o seu dever, é a sua obrigação agir. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário sobre o que você pensa sobre esse assunto, se você já viveu uma história parecida com essa. E deixa o seu curtir. Também mande esse vídeo para alguém que você sabe que você vai conseguir ajudá-lo.